o sofrimento também é uma característica do cristão. Nós vamos enfatizar aqui, e o apóstolo Pedro fala de uma maneira maravilhosa em 2 tipos de sofrimento, tá? Então, o tema é o sofrimento em nome da verdade. Eu vou colocar na tela o texto que nós vamos usar, vamos lê-lo, e permaneço com a Bíblia aberta, porque de vez em quando eu vou voltar no texto, tá? Então, vamos ler. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa... Acho que a tela não está muito boa. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Depois nós vamos explicar o que é exultar. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro, de 4 a 12 a 19, e essa versão é da NAA, Nova Almeida Atualizada. Ultimamente, eu tenho lido a Bíblia na Nova Almeida, na NAA, ou na nova versão internacional. São versões, acho, mais fáceis, mais palatáveis para a gente entender. Bom, o sofrimento e provações são temas recorrentes na Bíblia, e também agora na primeira carta de Pedro. A verdade, a todo custo, em geral, não é fácil de ser praticado, especialmente, meus irmãos, no contexto cristão. O título da aula é bem sugestivo. Vamos ver um contraste entre 2 tipos de sofrimento. O apóstolo Pedro realmente tem me surpreendido quando estamos estudando as suas cartas. Impressionante como Deus capacita os seus servos. Imaginem que Pedro era um pescador, talvez pouco letrado, mas o que ele escreveu nas suas cartas é simplesmente impressionante, com uma conotação espiritual profunda e maravilhosa, e os ensinamentos extraordinários. Então, eu tenho a convicção que realmente o Senhor capacitou a Pedro para escrever coisas tão maravilhosas. Ser um cristão verdadeiro tem um preço a ser pago. Um deles é a constante perseguição que podemos sofrer, independentemente da época em que vivemos, que a perseguição sempre existiu contra os cristãos, inclusive na época atual. Nós temos vindo, é só ler o jornal. Por isso, esse estudo de hoje, da primeira carta do apóstolo Pedro, é desafiador. Vamos lembrar que Pedro estava escrevendo para pessoas que sofriam perseguições, pessoas sofridas, por suas posições em relação a Jesus Cristo. Eles estavam sofrendo perseguições porque eles eram fiéis aos ensinos do Senhor Jesus. Isso não nos deve recuar de nossas convicções e atitudes. Obrigado, amigo. Ter uma esposa cuidadosa tem essas coisas, né? Amém, né? Então, essas perseguições, pelas nossas posições, não nos devem recuar, não nos deve fazer recuar de nossas convicções e atitudes, mas sim de nós continuarmos firmes e não arredarmos o pé dos ensinamentos que nos foram ministrados por Jesus Cristo. Lembro a fala do próprio Deus em Isaías 7:9. Olha só, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. É mais um apelo lá em Isaías, lá no Velho Testamento. Já o profeta Isaías insistindo
eles estavam passando por momentos difíceis. Eu estou lendo o livro de Isaías agora. Eles estavam passando por momentos difíceis, cheios de conflitos. E Deus falou através de Isaías: ó, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Apesar de ter sido lá no Velho Testamento, 700 anos antes de Cristo, isso se aplica a nós. Nós precisamos ficar firmes, senão nós não vamos resistir às perseguições, às tentações, tudo aquilo que tenta nos tirar do caminho do Senhor. Já aprendemos que as situações difíceis, que chamamos de provações, nós estudamos recentemente, são testes que Deus nos permite passar para o nosso crescimento espiritual. O cristão tem condições de suportar tempos difíceis somente pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se não tivermos o Espírito Santo, vai ficar difícil. Então, nós, como convertidos, temos o Espírito Santo dentro de nós e precisamos dar vazão ao Espírito. Não digo que seja fácil, mas temos ferramentas, que são essas, que os outros não têm para esses tempos. Podemos olhar para a frente e deslumbrar a glória de Cristo, que será totalmente revelada e vai ser vivenciada por nós na eternidade. Isso não implica que não podemos ou não poderemos sentir também a alegria já neste mundo, mesmo com todas as adversidades. Pedro vai enfatizar isso. Por isso, o autor dessa lição chama esse sofrimento que nós vamos tratar aqui, muito bem colocado, de sofrimento glorioso. E o primeiro tópico dessa aula será justamente essa: o sofrimento glorioso com Cristo. Vamos imaginar o sofrimento de cristãos novos convertidos naquela época, que foram queimados por milhares, aos milhares, por causa de sua fé em Cristo, por ordem de Nero, um psicopata que mandou queimar Roma e ainda ficou tocando lira, enquanto assistia todas essas coisas acontecendo, sem qualquer tipo de empatia pelas dores dos outros. Eu trouxe essa figura para ficar bem notório isso aí. No entanto, essas pessoas que eram atiradas aos leões não tinham meio de comunicação de que dispomos hoje. Tinham apenas que eu boto entre aspas, as mensagens que lhes foram passadas por outros cristãos. Aliás, era tudo de que dispunham para suportar tamanha provação. Mas permaneceram firmes. Não há dúvida que o Espírito de Deus dava todo o suporte espiritual e emocional para transporem estes momentos extremamente críticos. O sofrimento faz parte da vida dos crentes em Cristo. É verdade que, uma vez salvo, passamos a desfrutar de uma alegria inexplicável ao olhar humano. Sim, mas Jesus e os apóstolos nos alertaram que estas coisas aconteceriam. Jesus nos advertiu. Em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos por causa do Evangelho que não receba já no presente 100 vezes mais do que casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Coloquei ênfase, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Nós passaremos aqui, teremos nossas alegrias, nossos momentos de felicidade, mas seremos perseguidos e nós teremos condições de superar essas perseguições somente com a presença do Espírito Santo em nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, entendia que, na realidade, esse sofrimento era um privilégio, esse tipo de sofrimento. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que, na realidade, padecer por Cristo seria uma graça, seria um privilégio passarmos por esse tipo de sofrimento. O primeiro ponto é esse. Primeiro ponto A. O cristão deve esperar pelo sofrimento. É o que o apóstolo Pedro estava falando. Que nós não estranharmos o fogo desse sofrimento. Foi como nós lemos lá. Claro que ninguém quer o sofrimento, mas há grande possibilidade do sofrimento acontecer. Jesus nos avisou de que aconteceria. Voltando ao texto da carta de Pedro, ele afirma que o cristão não deve ficar surpreso com o fato
de passar por sofrimentos, por causa de sua fé em Cristo. Isso acontece com quase todos nós. A palavra usada tem exatamente este sentido, de não sermos pegos de surpresa quando sofremos, não sermos surpreendidos por estas coisas. Significa que não sejamos pegos de surpresa com estes fatos. Somos injuriados no nosso ambiente de trabalho, na vizinhança e até dentro da família. O meu irmão mesmo foi um exemplo disso. Após a sua conversão, passou por várias gozações dentro da própria família da esposa. Hoje, depois de muitos anos, ele é respeitado no mesmo ambiente, mas pagou o preço da fé. Pagou o preço do sofrimento em nome da verdade. Eu mesmo, quando me converti, eu fui chamado, muitas vezes, com pilhéria, de bebedor de garapa, pelos colegas no Clube dos Médicos, enquanto eles faziam uso de bebida alcoólica. Eu não bebia mesmo antes de ser crente, eu não bebia. Mas quando eu reunia com o pessoal lá no Clube dos Médicos, o pessoal pedia lá sua bebida, alcoólica e tal, eu tomava água, tomava refrigerante, falava, isso aí é bebedor de garapa. Então, a gente sofre qualquer tipo de perseguição, de gozação e pilhéria, mas nós vamos ficar firmes. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que o sofrimento é compatível com a vida cristã. Esta afirmação entra em choque com o que é pregado. Não é o que nós vemos aí? Somente o quê? Prosperidade, vida fácil, sem problemas de ordem material nenhuma. Esta não é a realidade que os cristãos enfrentam. E esse tipo de pregação pode gerar certa decepção entre as pessoas menos avisadas e até um afastamento da igreja. Uma vez que somos gerados de novo, somos diferentes das pessoas não regeneradas. E isso causa conflitos. Estes conflitos, muitas vezes, geram sofrimento no nosso meio. Espera aí. Desculpe, o telefone tocou aqui do lado. Esses conflitos, muitas vezes, geram sofrimento no nosso meio de trabalho, no meio familiar e até mesmo dentro da nossa comunidade, nosso bairro, na nossa vizinhança, etc. Geralmente, a conduta do homem sem Deus tem um padrão diferente do padrão do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro vive a verdade dentro de um comportamento de humildade, santidade e busca do desejo de glorificar a Deus e seguir os seus ensinamentos. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, declara: na verdade, todos os que querem sofrer, que querem viver piamente em Cristo Jesus, o que acontece? Serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. O sofrimento é descrito na Bíblia como fogo, uma espécie de incêndio. É uma figura, é uma maneira de falar, é uma maneira de representar, que pode ser comparada a uma fornalha usada para refinar o metal, como o ouro ou a prata. Na fornalha, presta bem atenção nisso aí, na fornalha, extremamente quente, o metal derrete e é separado das impurezas, que são destruídas pelo fogo. Na Bíblia, a palavra fogo pode se referir a um processo de julgamento de Deus, mas aqui, na carta de Pedro, o sentido é de um processo de refinamento, um processo de purificação, não de julgamento. Portanto, não devemos acreditar no sofrimento dentro de nosso meio. Nós já estudamos as cartas de João, onde ele faz um alerta. Irmãos, não se admirem que o mundo odeia vocês. 1 João 3,13. Deixo claro que nem todas as dificuldades são provações ligadas à fé em Cristo. Muitas vezes fazem parte da vida e quase todas as pessoas passam por alguma dificuldade no decurso de suas vidas. Na realidade, isso é um processo natural. Isso pode ser devido a problemas causados pelo próprio indivíduo, por decisões erradas, sem consultar a Deus, por desobediência, por teimosia, ou pelo próprio pecado da sua vida. Entendam que o sofrimento não são acidentes de percurso. Acho que o Pedro imaginava que estas coisas passariam pelas nossas cabeças. Por isso, ele já nos alertou. Por isso, ele diz que o sofrimento seria algo como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Lá no versículo 12, do que nós lemos, do texto que nós lemos. Mas
Enquanto tudo isso, irmãos, eu estava lendo a Bíblia hoje mesmo e eu me consolei lendo a pena do salmista. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da sua lei. Salmo 119, 61. Isso corrobora a noção de que Deus está no controle na hora do nosso sofrimento. E Ele está trabalhando para o nosso bem. Romanos 8, 28. Na hora, não é nada agradável, mas certamente produzirá fruto para o nosso crescimento espiritual. O cristão deve se alegrar no sofrimento. Vocês viram que eu sublinhei a palavra no. Vou explicar isso aí. Uma pequena palavra faz toda a diferença. Nós estamos falando do sofrimento glorioso, que Pedro falou, que o autor da lição falou. Devemos nos alegrar no sofrimento, e não pelo sofrimento. Porque nós estamos sofrendo ali dentro, mas estamos felizes no sofrimento, não porque estamos sofrendo em si. Além do cristão esperar o sofrimento, ele deve se alegrar em sofrer pela causa de Cristo. Alegrem-se na medida em que são participantes do sofrimento de Cristo. 1 Pedro 4, 13, texto que nós lemos. Pode parecer contraditório. Sofremos com Cristo. Isso significa sofrermos pelos seus ensinamentos, pelas suas práticas, pelas orientações que Cristo nos dá. Esse tipo de sofrimento nos faz nos aproximarmos mais de Jesus. Se participamos dos sofrimentos de Cristo, também haveremos de participar da sua glória, obtendo a compensação eterna. Quem falou isso foi o grande comentarista Russell Norman Champlin, que estudou a Bíblia versículo por versículo. Tá? É de se estranhar, eu até acho estranho mesmo, isso aí é interessante, é de se estranhar quando os crentes não são perseguidos. Vocês não estranham também? Quando os crentes estão acomodados, sem qualquer dificuldade no seu meio, pode ser que estejam se amoldando com o mundo. Quando você deixa de ser radical na defesa de suas convicções, sua presença não causa qualquer tipo de impacto. Alguma coisa deve estar errada. O cristão deve se alegrar por pelo menos 4 motivos. Vamos ver os 4 motivos. O sofrimento representa a comunhão com Cristo, ou seja, partilhar das suas aflições. Não estou me referindo ao sofrimento para a salvação da humanidade, mas do seu sofrimento de Cristo, pelas perseguições e injúrias. Bem-aventurados sois, o próprio Jesus falou, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, caluniando, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, eu fui no dicionário saber o que é exultar. Exultar significa alegrar-se ao extremo, quer dizer, regozijai e se alegrem ao extremo, porque é grande o vosso galardão no céu. O livro de Atos conta que os apóstolos foram presos e compareceram perante o Sinédrio. E muitos queriam matá-los. Até que um fariseu chamado Gamaliel levantou-se. Olha só, Gamaliel, ele, que era também um mestre da lei, respeitado por todo mundo, ele se levantou e defendeu os apóstolos, com o argumento de que se seus ensinamentos, que era o ensinamento dos apóstolos, fossem de homens, logo defendiam. Mas se fossem ensinamentos de Deus, haveria o perigo dos juízes estarem lutando contra o próprio Deus. Os membros do Sinédrio concordavam com isso. O que eles fizeram? Assuntaram os apóstolos e ordenaram que não falassem mais de Jesus. Mas o que o texto diz? Que estes que foram espancados se retiraram. Como? Alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Mas eles não se acovardaram, não. Eles continuaram a ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. É um exemplo típico de coragem e ousadia pelo nome de Jesus. Irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê ousadia
para falarmos do amor de Jesus aos outros, convidarmos pessoas a virem até a nós, virem ao nosso PGM. Eu estou orando muito sobre isso, para que Deus me dê a oportunidade de falar. Ontem mesmo eu convidei uma pessoa para vir no nosso PGM. Vamos ver se ela vem. Nós precisamos ter ousadia para convidar as pessoas, falarmos do amor de Deus. Como aqueles crentes do início da nossa era não se acovardaram. Um verdadeiro perigo que era aquilo naquela época. Nós temos que nos alegrar também. O sofrimento trará glória no futuro. Voltando ao texto, Pedro nos esclarece que para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Mais um motivo de nos alegrar. Versículo 13 do texto. A glória não consiste em ausência de sofrimento, mas na aprovação da fé diante das provações e a consequente recompensa garantida quando Cristo voltar. O terceiro motivo para nos alegrarmos com o sofrimento é o Espírito Santo vem em socorro do crente quando chegam as lutas. O texto mesmo nos garante isso. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Vê como Pedro está repetindo isso aí. Sofrer por Jesus é um privilégio. Nós devemos ficar felizes por isso. Isso pode explicar para nós como os verdadeiros cristãos conseguem passar por esses sofrimentos intensos, muitas vezes, e até sendo martirizados, conseguem louvar a Deus. Trazendo isso aí para os nossos dias, podemos entender como pessoas do nosso convívio podem suportar grandes dificuldades sem reclamar e ainda glorificando a Deus. Estes irmãos, mesmo diante dessas agruras, não abandonam os seus postos no reino de Deus. O quarto motivo agora, para que vamos nos alegrar com o sofrimento, é o nome de Jesus é glorificado quando os seus filhos resistem ao sofrimento. Isso é uma coisa muito séria. O pastor Hernandes, estudando lá o texto no livro dele, ele cita alguns exemplos de pessoas que resistiram aos sofrimentos por amor a Deus. Os apóstolos enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites e as prisões como alegrando-se. Paulo enfrentou as prisões romanas como cantando. Os mártires do cristianismo enfrentaram as fogueiras como cantando. No passado, José do Egito sofreu 13 anos de amarga injustiça até ser colocado no trono do mais poderoso império no mundo na época. Davi suportou a fúria insana de Saul antes de ser proclamado rei de Israel. Os mártires caminhavam para a fogueira e para as feras com cânticos de vitória. Ser cristão é ter o privilégio de viver com Cristo e aceitar o desafio de levar este nome e sofrer por amor a ele. O segundo ponto da lição é este: o sofrimento leva a avaliar a nossa vida com Cristo. Vai lá do versículo 15 ao versículo 18. Vocês com a Bíblia aberta vão acompanhando. Na vida prática, observamos que o sofrimento deixa as pessoas mais sensíveis, com mais empatia pelos outros, colocando-se no lugar da situação do seu próximo. É uma hora própria para o cristão avaliar sua vida com Cristo. Nós sempre aprendemos que o sofrimento é pedagógico, que nos torna mais introspectivos e menos críticos aos outros. Daí fica mais fácil fazermos uma autoanálise e examinarmos a nossa vida com mais clareza. O segundo ponto A é esse. Qual o motivo do sofrimento? Nós estamos falando do sofrimento que faz nos avaliar a nossa vida com Cristo. Agora, qual o motivo do sofrimento? Por que sofremos? Essa é uma pergunta que a humanidade faz desde que existe. Nem todo sofrimento é da vontade de Deus, e nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos provocados pelo próprio homem. Mas o cristão
não pode ser uma pessoa provocadora de problemas e confusão. O cristão deve respeitar a vida alheia, os bens alheios, a honra alheia e a privacidade alheia. Acho que uma boa pergunta é essa: estou envergonhando a Deus ou glorificando o seu nome? Pedro está dizendo que o sofrimento por causa do pecado é vergonhoso. Olha só, o sofrimento por causa do pecado é vergonhoso. E ele afirma isso aí lá no texto, que nenhum de vocês sofra como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como alguém que se mete na vida dos outros. Por outro lado, o sofrer por causa da palavra de Deus e seus ensinamentos é honroso. Mas se sofrer como cristão, não se vergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Pedro faz um contraste entre sofrer por cometer algo errado ou antiético e sofrer pela causa de Cristo, pelo Evangelho. E o autor da lição termina esta parte com uma frase interessante e esclarecedora. É preciso ter certeza de que sofremos por sermos cristãos, não por sermos criminosos. Criminosos talvez seja uma palavra muito forte, talvez, e não por fazermos alguma coisa errada, mas estamos sofrendo por causa dos ensinamentos de Cristo, porque nós somos fiéis a Ele. A vida com Cristo é a causa do sofrimento? É a pergunta. Achei contundente, nós estamos fazendo a nossa avaliação do sofrimento. Achei contundente que Pedro faz uma colocação interessante, que eu não tinha parado para pensar com mais clareza. Aliás, quando a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente lê, eu já li essa carta de Pedro várias vezes e não tinha nunca parado para pensar nos aspectos dessa lição que nós estamos tendo hoje. Por isso que eu digo que essa lição é simplesmente maravilhosa. Achei contundente que Pedro faz uma colocação interessante que eu não tinha parado para pensar com mais clareza. São os dois tipos de sofrimento, os principais tipos de sofrimento aqui enfatizados, de uma maneira tão simples. O sofrimento, quer dizer, a perseguição, é por causa de Cristo ou é por nossa própria causa? Ou seja, por atos errados em nossa vida. Em outras palavras, o meu viver glorifica ou envergonha Cristo? Interessante é que quem está nos ensinando estas coisas foi alguém que negou a Jesus e que fez o Senhor sofrer muito. Se nós podemos humanizar a Cristo. Se alguém padece por causa da sua fidelidade a Cristo, este padecimento não pode ser considerado vergonhoso, mas um privilégio, uma honra. Ainda por cima, devemos agradecer a Deus que nos considerou digno desse momento. Estes momentos de sofrimento são gloriosos. É interessante, eu botei uma observaçãozinha assim, a vida do crente é totalmente, a visão do crente é totalmente diferente da visão do mundo. Por isso que nós podemos achar sermos dignos, ficarmos felizes, sermos dignos de sofrermos pelos ensinamentos do Senhor. O outro ponto é que estou consciente da iminência do juízo de Deus, quer dizer, da volta de Jesus, do castigo eterno. Nesse ponto, Pedro enfatiza o juízo divino que já estava começando, segundo ele, inclusive pela purificação da própria igreja de Jesus. A igreja é que precisa dar o exemplo na forma de se arrepender. O cristão tem a percepção de que haverá realmente um juízo especial, um juízo final, definitivo, em que todas as pessoas comparecerão ao tribunal de Cristo. Independentemente desta ideia, Pedro nos passa a lição de que o juízo já ocorre durante a nossa vida aqui na Terra. Este sofrimento aqui, no momento presente, já é difícil para o crente. Imagina para o incrédulo, muito mais para o incrédulo. E Pedro afirma: se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E o terceiro ponto: espera aí. Sim, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Aí a imagem. O sofrimento é o terceiro e último ponto. O sofrimento é uma oportunidade para entrega total a Deus. Está passando por dificuldades, por problemas, começa a considerar a sua vida, seu relacionamento com Deus, os ensinamentos que temos recebido.
Eu estou falando de pessoas que talvez ainda não sejam cristãos e pessoas cristãs que ainda não tiveram essa oportunidade de ter uma comunhão maior com o Senhor. Este verso é uma conclusão das ideias de Pedro, reforçando o ensino segundo o qual os que sofrem pela causa de Deus estão sob o controle total de Deus. Com isso, podemos ter a certeza de que nada acontecerá fora da vontade do Senhor. Com certeza, Pedro conclui este ensino. Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento do crente não é diretamente pela. Vai, Fernando. Não é diretamente pela vontade de Deus, mas, em muitos casos, por causa da opção do próprio crente em seguir o seu caminho de acordo com a vontade de Deus. O cristão verdadeiro não teme colocar a sua vida sob a total direção do Senhor. Os cristãos perseguidos não podem se abalar com estas coisas, porque estão previstas nas Escrituras, mas consolidar a sua fé e se apoiar sobre a esperança inabalável da vitória final. Eu quero agora, então, concluir a aula colocando 4 pontos importantes que eu aprendi nessa lição e outros pontos importantes. O sofrimento não pode causar espanto. Sofrimento por perseguição. Não pode causar espanto, foi anunciado. Jesus não nos deixou ignorantes, os apóstolos não nos deixaram ignorantes sobre isso. Foi anunciado especialmente o sofrimento pela verdade de Cristo. Às vezes, não entendemos o silêncio de Deus perante o sofrimento de seus servos. Precisamos entender as coisas divinas pela ótica de Deus, que é muito mais abrangente, tendo como ponto final e mais importante o que? A eternidade. 2 tipos de sofrimentos. Ficou bem claro, Pedro deixou bem claro isso aí. Nós podemos sofrer como causa das nossas próprias ações e podemos também sofrer como causa a nossa fidelidade a Deus. E quando sofremos por fidelidade a Deus, devemos nos sentir privilegiados por isso. E, por último, confiemos na glória que nos aguarda. É isso, meus irmãos, e eu vou fechar a tela, será que eu consigo? E vamos colocar e discutir. Se alguém quiser alguma pergunta, eu estou aí para responder se eu souber. A tela saiu, irmãos? Não? Como é que eu faço para sair? Parar a apresentação. Saiu? Saiu. Volto a palavra a Maricélia. Só um momentinho aqui, irmão. Espera só um momentinho aqui.